Procuradoria-Geral da República reconheceu a falta de provas em um caso do dia 8 de janeiro. Parte dos processos relacionados ao caso, aos acontecimentos do 8 de janeiro, que levanta dúvidas também sobre as investigações como um todo. O caso de um morador de rua que foi preso na frente do quartel-geral do Exército, Jean dos Santos, 28 anos, foi preso, então, no dia 8 de janeiro, após a manifestação lá na Praça dos Três Poderes, e agora a PGR emitiu um parecer de soltura do mendigo. Atualmente, o Jean está usando uma tornozeleira eletrônica. Silvio Navarro, sua opinião sobre esse caso? Poderia ser um caso que dá início a uma série de revisões de processos dos envolvidos no dia 8 de janeiro, ou o Supremo Tribunal Federal vai continuar ignorando esses excessos, esses abusos, esses casos indefensáveis? Vai continuar, mas um dia tudo isso será reanalisado, eu tenho certeza absoluta, pela aberração jurídica dessa que é a hora mais escura da Suprema Corte Brasileira, a última corte recursal. Como o Jean dos Santos, que você cita, tem o Jefferson Figueiredo, citado nas primeiras semanas do ano também. Quantos Jeans e quantos Jeffersons não foram presos injustamente nesse 8 de janeiro de 2023, portanto, há 2 anos, e eram pessoas de extrema humildade, pobreza, vamos chamar assim. Eram andarilhos, moradores de rua, pessoas que foram à frente do QG, do Exército, em busca de comida, em busca de um pedaço de sanduíche, um copo de suco, um refrigerante, em busca de misericórdia, de compaixão de quem estava lá. De quem estava lá protestando contra o triunfo da indecência na eleição, de forma constitucional, porque era permitido, sim, pedir fora Lula, fora Dilma, fora Bolsonaro, fora Temer, fora Collor, até o dia 8 de janeiro em praça pública. Era permitido. Pois bem, essas pessoas estavam perdidas, são andarilhos, eu repito. Então, eles foram ao encontro de quem estava comendo, de quem poderia dar um abrigo, uma palavra. Ali tinha muita gente religiosa, com Bíblia, e por isso foram presos, foram embarcados em ônibus da Polícia Federal, num ginásio, depois foram parar na Papuda, no caso de homens, na Colmeia, no caso de mulheres. O Jean é um catador de papelão. Ele trabalhava com reciclagem. Catador de papelão, acho que define, acho que todo mundo entende do que eu estou falando. O Jefferson, que eu citei agora há pouco, já foi absolvido pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, depois de 1 ano entre ir e vir de cadeia, entre o uso de tornozeleira eletrônica. E aí a pergunta que fica é: 1 ano da vida de alguém que não tem nada? Foi retirado 1 ano da vida de alguém que não tem nada. Eu me recordo de um parecer da Defensoria Pública dizendo, olha, ele foi preso, ele está tendo de voltar para a carceragem porque ele descumpriu metas de monitoramento, e a Defensoria Pública diz que ele estava procurando comida. Ele é um andarilho, ele não está preocupado com a tornozeleira, ele está preocupado com o estômago e não morrer. Ele foi a um semáforo pedir comida. Ah, mas cada noite ele passou em um lugar. Sabe por quê? Porque ele dorme em abrigo público. Quando tem vaga. Quando não tem vaga, ele dorme embaixo da ponte, senhor ministro. E você mantém um cidadão desse preso? Você acha que ele tem ideia do que é a abolição do Estado Democrático de Direito? Você acha que ele tem ideia do que é um golpe de Estado? Talvez ele nem tenha estudado. Ele não teve oportunidade. Então, eu acho que isso tudo é um grande absurdo. Será que ele tem capacidade de manusear um fuzil, uma metralhadora? Será que ele sabe puxar o pino de uma granada, e tinha granada? Pilotar um tanque? O Brasil precisa deixar de ser uma piada. O Brasil precisa ser levado a sério. E essas pessoas estão perdendo a única coisa que não tem volta. Para tudo na vida há reparação. Para tudo na vida é possível. Mas só uma coisa corre como o rio, sem volta. O tempo. O tempo deles foi tomado. Eles ficaram dentro de uma cela injustamente. Eu acredito não só na justiça divina, mas também acredito na
reparação judicial dessas pessoas em algum momento. Porque também eles vão passar nesse Supremo Tribunal Federal. A tinta da caneta não é eterna. Jorge Serrão, reparação histórica para o Jean e para muitos outros envolvidos no 8 de janeiro, condenados sem provas, ou ainda sequer condenados e presos, né? Como a cabeleireira que escreveu na Estátua da Justiça, perdeu Mané com batom e está longe dos seus filhos. O que você acha que vai acontecer com essas pessoas e até quando o Brasil vai aguentar esse tipo de notícias? Sinceramente, não tem reparação histórica para isso. Não tem como. Você pode até ter uma anistia. A anistia vai ser um perdão focado numa pacificação. Mas a anistia não tem a capacidade de reparar injustiça. Esse ponto tem que ficar muito claro. A anistia é para pacificar, se possível, o que está extremamente radicalizado e equivocado no Brasil. O sistema de poder, ele jogou pesado claramente contra o pessoal do 8 de janeiro com um objetivo muito claro. Vamos pegar de maneira impiedosa os pé-rapados e dar a eles o rigor máximo da lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional. A lei do Estado Democrático de Direito, que alterou o Código Penal para criar essas penas absurdas para crimes não claramente definidos, como tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder. Então, o que aconteceu foi esdrúxulo. O que o sistema quis foi, vamos reprimir para que nunca mais eles tenham coragem de fazer qualquer manifestação. Só que o efeito colateral disso foi o contrário. Esperava-se, vamos acabar com o bolsonarismo na base da pancada juristocrática. Não acabou. Pelo contrário, reacendeu ainda mais aquele espírito daqueles que seguem Jair Bolsonaro. Então, o sistema não avaliou corretamente nada. A leitura histórica deles foi absurda. Saiu do controle, cometeu exageros. E agora vai chegar um momento em que o sistema vai entender que não tem mais volta, não sabe o que fazer diante do que está acontecendo. E se houver uma denúncia internacional, como já está acontecendo, o mundo está conhecendo como funciona a tirania brasileira. O mundo tem matéria em jornal suíço, em jornal alemão, no Wall Street Journal, em toda a parte do planeta. E não é bolsonarista que está escrevendo. Esse é um ponto que tem que ficar muito bem claro. Não são fake news, como o sistema aqui no Brasil tenta dizer. O Brasil está desmoralizado, virou um pária internacional em termos de direitos humanos. O que vai acontecer com a posse, depois da posse do lourão Donald Trump? Aguardem, não vem coisa boa para a gente, não. Fabi Barroso, você que é advogada, nesse caso a PGR reconheceu a falta de provas, mas o STF, que ainda está em recesso tecnicamente, mesmo tendo juízes de plantão por lá, sequer marcou uma audiência para libertar o Jean. Como é possível um negócio desse? Pois é, para a surpresa de todos nós, o ministro Alexandre de Moraes, que não saiu de recesso, ele despachou há cerca de 1 hora, dizendo o seguinte, vou ler para vocês, abre aspas para o ministro Alexandre de Moraes. Julgo improcedente a ação penal promovida contra Jean Guimarães dos Santos para absolvê-lo das práticas e conduta descritas no artigo 286, parágrafo único, 288, caput artigo 69, e aí ele vai falando dos artigos. E aí ele termina, por não existir provas para condenação nos termos do artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, registrou o ministro. Então, o que aconteceu? Ele já pegou esse parecer da PGR e já, então, descondenou, né? Nesse caso, absolveu aqui um morador, né, de rua, o senhor Jean. O que significa isso? Primeiro, como você disse, né, a gente precisa atualizar toda hora a justiça, as notícias, porque a justiça, quando quer, ela é extremamente ágil. Agora, não dá para tirar fora do contexto. Nós sabemos, um assunto tem a ver com outro, nós sabemos que nesta tarde,
a PGR emitiu um parecer, né, em desfavor ao presidente Bolsonaro ir na posse do Trump. E nós estamos vendo aqui que o ministro Alexandre de Moraes resolveu acolher o parecer, né, favorável a esse cidadão, indo contra a ação apresentada pelo Ministério Público. Então, assim, acho que nenhuma bondade aqui é de graça, se é que vocês estão conseguindo me entender. Acho que há sinais, né, de que o próprio ministro agora vai jogar tudo nas costas do Paulo Gonet, que todo mundo sabe, né, joga junto, muito bem junto, essa bola bem dividida entre eles. Mas achei interessante. Agora, não existe reparação, eu explico por quê. Mesmo que lá na frente haja, ou amanhã, que saia uma anistia, até esse senhor entrar, fazer um processo, ganhar em todas as instâncias, todos os recursos, que isso para pessoas normais demora um tempasso, quando chegar lá na frente, o que vai acontecer com ele? Ele vai entrar na fila dos precatórios, que são aquelas dívidas, né, quando você consegue algo contra o Estado, seja federal, municipal ou estadual. Quantos anos, mais ou menos, para pagar um precatório? Bom, não sabemos, mas garanto para vocês que menos de 15 anos, dependendo do valor, nananina não, ele não recebe. Então, para quem está com essa conversa de que haverá resposta financeira, não no caso dele porque ele é jovem, mas tem gente que já tem idade suficiente que não chegará a esse reparo em vida dessas pessoas. Então o negócio é muito mais bizarro e muito mais profundo. Essa injustiça foi engolida e o Brasil, vergonhosamente, ainda continua. As estatais brasileiras destinaram 83,5 milhões de reais ao G20 e ao chamado Janjapalooza. Ou seja, um relatório apontou que empresas estatais brasileiras destinaram essa quantia milionária para o festival organizado pela primeira-dama Janja da Silva, um uso de dinheiro público para um evento como esse que gerou severas críticas, até porque esse Janjapalooza foi o momento em que a primeira-dama insultou em inglês o empresário americano Elon Musk, além de ter realizado um evento basicamente para poucos íntimos. Jorge Serrão, 83,5 milhões de reais de estatais brasileiras que estão enfrentando o pior rombo de sua história. Como são justificáveis frente à opinião pública brasileira? Isso não é justificável. É o mesmo que você tentar explicar por que o governo federal destinou 300 milhões para o Grupo Globo. É a mesma questão. Para que tanto dinheiro em publicidade e propaganda de um governo que se comunica extremamente mal? Agora tem a promessa do novo marqueteiro de mudar o jogo. O primeiro ato dele foi cancelar uma licitação que estava aberta de quase 200 milhões, 197 milhões, que seria distribuída para a área de agências que cuidariam da comunicação digital do governo. Ele cancelou a licitação, mas vai abrir outra. Fica tranquilo, o dinheiro para isso aparece. É impressionante como apareceu das estatais para investimento nesses eventos patrocinados pelas estatais para a primeira-dama, Janja da Silva. Então, a gente cai no ridículo. O governo que fala em cortar gasto, cortou gasto da onde? Economizar dinheiro público, economizou aonde? Mas fala o tempo todo em taxar, taxar, taxar e taxar. Tem taxa, tem contribuição, vem o diabo a quatro e o dinheiro corre pelo ralo. Esse governo do PT, ele já conseguiu se desmoralizar completamente. Não vê a hora de acabar. E o grande erro do sistema de poder no Brasil foi exatamente ter colocado esses caras novamente na cena do crime. Silvio Navarro, além de esses 83 milhões de reais que as estatais destinaram ao Janjapalooza, temos também uma notícia sobre os Correios, porque os Correios deram um calote de 2,7 milhões de reais em um fundo de investimentos imobiliário, o Telos Rio Bravo Renda Logística. A empresa informou em fato relevante
né, que, sendo proprietária de um galpão logístico na cidade de Contagem, em Minas Gerais, que era utilizado para separar e distribuir encomendas no estado, os Correios alugaram o imóvel e não pagaram o aluguel calote de 2,5 milhões de 2,7, aliás, milhões de reais ao longo de 2025. Agora, Silvio, Correios quebrados, maior rombo na história das estatais, e ao mesmo tempo as mesmas estatais deram 83,5 milhões de reais para o Janja Palusa. Como é que isso se explica, então, de novo, para a população brasileira e também para os investidores que colocaram a sua poupança em um fundo que tem um galpão que tomou um calote dos Correios? É constrangedor, né, Caute? É tudo muito constrangedor, é um escárnio com o dinheiro do pagador de impostos. Esse é um governo que preza pelo Estado inchado, porque precisa dar emprego para a companheirada, sempre foi assim. O PT, quando chegou ao poder, já no Lula I, e continuou no Lula II, depois Dilma, ele montou uma república sindical, aliás, a maioria dos cargos era ocupada pela CUT, pela Central Única dos Trabalhadores. Era meio que uma coisa, uma simbiose, né? Você tinha que ser militante do PT e filiado à CUT para ganhar um cargo em ministérios, e principalmente os mais cobiçados eram os cargos em estatais, que inclusive têm postos avançados. Você pode pegar um cargo em determinado estado, se você não é obrigado a morar em Brasília. Sempre foi assim. Os Correios, Caute, não me canso de repetir, os Correios são talvez a estatal que represente a grande farra que existe hoje em Brasília, porque é paquidérmica, é muito cara, é inchada e não devolve bom serviço. Alguém aqui já tentou mandar uma carta? Talvez quem esteja nos assistindo sabe. Você manda uma carta hoje, você vai aos Correios, pega uma fila enorme, paga caro, manda uma carta que chega no mês que vem. Ou seja, não funciona, e a culpa não é do carteiro. A culpa é da estrutura burocrática ineficiente. É uma engrenagem absolutamente obsoleta. É disso que nós estamos falando. Os Correios, inclusive, sempre foi uma estatal foco de corrupção. O Mensalão foi investigado numa CPI que chamava CPI dos Correios, em 2005. Começa com uma capa da Veja, com um senhor chamado Maurício Marinho, que pega um maço de dinheiro em maio de 2005 naquela capa, evidentemente que a cena foi gravada anteriormente, ele põe um maço com 3 mil reais aqui, ele era um indicado do PTB. E aí o Jefferson diz assim, Roberto Jefferson, porque o PTB era um nicho, né, um naco do PTB na esplanada dos ministérios, ele diz assim, não, vão explodir o quarteirão e vão me deixar no meio. E aí ele dá aquela entrevista no dia 6 de junho de 2005 para o jornal Folha de São Paulo, o governo Lula pagava mensalão. E ali começa. Os Correios foi alvo de escândalo com Erenice Guerra. Filho dela, a família dela controlava empresas que tinham negócio com os Correios. O Postales, o fundo de pensão dos Correios, é um duto de corrupção. Por que é que os Correios ainda estão aí? Essa hora eu acho que o Paulo Guedes coça a cabeça e fala, meu Deus do céu, eu bati na trave, né? Eu quase consegui, mas não deu tempo. Pois é, né? Correios que poderiam ser vendidos muito bem para alguma empresa e privatizados ainda estão lá e ainda, infelizmente, ocupam as manchetes dos jornais, né, da mídia aqui no Brasil. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, vai apresentar um novo texto da PEC da Segurança Pública, uma nova versão da proposta de emenda à Constituição, que deveria atender algumas demandas apresentadas por governadores críticos à ideia inicial. Lewandowski deveria incluir de forma clara nessa nova versão um trecho que garante a autonomia dos estados e municípios no âmbito da segurança pública, mas vários governadores, como por exemplo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, criticaram essa medida porque reivindicaram que a segurança pública é uma prerrogativa dos estados e não da federação. Fabi Barroso, na sua opinião, como jurista,
O porquê Lewandowski está tentando obter o controle das forças de segurança pública, da própria segurança pública dos estados? Lembramos só alguns pontos dessa proposta. Primeiro, colocar na Constituição o Sistema Único de Segurança Pública, constitucionalizar os fundos nacionais de segurança pública e penitenciário, reiterando a possibilidade de contingenciamento, ou seja, o governo poderia decidir para quem, quanto dar, para quais estados e quanto dar dinheiro, e aumentar o escopo de atuação da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. Por que o governo Lula quer essa mudança agora, na sua opinião? Eu acho bem simples de entender. Primeiro, as nossas forças armadas foram sucateadas pelo próprio as governanças petistas, não é mesmo? Então já não temos como deveríamos, né, um Brasil deste tamanho, com tanto de fronteiras, e inclusive ameaças de Maduro, que ninguém falou nada, né, que Maduro falou que ia usar tropas brasileiras, né? Pois é. E aí existe um receio, o primeiro motivo é esse, existe um receio muito grande da capacitação das polícias estaduais, né? Elas estão, para sobreviver, tendo que ficar cada dia mais capacitadas. Dou exemplo aqui da própria Polícia do Estado de São Paulo, que é uma polícia não perfeita, mas muito boa, a própria polícia lá do Caiado, e assim nós vamos. É o certo, é o correto. Depois, tem características que são regionais, exatamente porque o Brasil é muito grande. Então, o senhor Lewandowski, ele quer o quê? Ele quer acabar, então, com essas forças, né, de uma certa maneira, de não ter esse receio, porque eu não sei se eu estou viajando, mas para se tomar o poder totalmente, precisa ter o controle de todas as forças. E a gente sabe, né, então, que esses vários e vários batalhões aí de policiais, né, que devem subserviência ao Estado, seus estados, talvez não entrasse aí, né, numa coisa chamada governo Lula, né, no sentido amplo aí da palavra, de ordens esquisitas. E é interessante que também aumenta o poder da polícia rodoviária, mas não naquele sentido. Por exemplo, meu sonho é ver cada vez mais a Polícia Rodoviária Federal trabalhar em conjunto com as outras polícias, né, com a inteligência das outras polícias, para aprender tudo que é passado nas nossas rodovias. Né, aqui eu falo de toda droga mesmo, todo tipo de droga, porque o Brasil é um corredor de passagem. Então, o senhor Lewandowski está achando, né, que realmente vai conseguir passar uma PEC, e vai depender do quê? Infelizmente, gente, é a triste realidade. Se eles vão ter verba para pagar o interesse, né, do Congresso Nacional em votar, né, em ser favorável a essa PEC. São quóruns qualificados, mas eu não duvido de nada, porque eu já vi cada coisa acontecer no Congresso nesses 2 anos de governo Lula, que eu vou te contar. Parabéns para eles, porque, olha, o dinheiro resolve. Pois é, mais de 55 bilhões de reais de emendas parlamentares, consegue aprovar até uma nova versão das Sagradas Escrituras, né? Vamos falar, Bernardo, eu queria comentar contigo, agora que você entrou, passando um pouco da política para o dia a dia aqui das cidades brasileiras, porque uma mega operação policial no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, buscou prender líderes do Comando Vermelho. A ação envolveu tiros, barricadas e também inovações na segurança. Traficantes jogaram óleo na pista, fazendo que um blindado da polícia, um caveirão da polícia derrapasse. Aqui estão vendo as imagens do caveirão da polícia lá do Rio, está deslizando após os bandidos jogarem óleo, inclusive destruindo carros próximos, né? Então, o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro? Nem o BOPE consegue mais entrar nas favelas para operações policiais, inclusive tem gente passando lá perto, a gente está vendo as imagens de um pessoal tentando sair da região onde a operação vai ocorrer e o caveirão tentando voltar, né, para a área de operações. Então, Bernardo, a sua opinião sobre aquilo que está acontecendo lá no Rio de Janeiro e por que essa operação lá no Complexo do Alemão nesse momento? Ô, Carlos, como você bem disse, foi uma operação que procurou prender aí as cabeças do tráfico de droga, né, que estão homiziadas aí no Complexo do Alemão, que é aquele conhecido CPX, que o nosso atual
gestor do regime visitou em época de campanha. Essa operação, Carlos, até há uns 15 minutos, meia hora atrás, a gente tinha informação que prenderam 13 traficantes, a apreensão de 8 fuzis e uma farta quantidade de droga, maconha, cocaína, crack, tudo que você possa imaginar. Só que as cabeças do tráfico fugiram antes e não foram presas. Ou seja, os presos foram presos ligados ao tráfico de droga, que trabalham para o tráfico de droga, mas não eram as cabeças que estavam procurando, né? Carlos, o que vem crescendo muito após essa edição da ADPF 635, é um assunto que eu sempre bato aqui no Bradock, esse estado que a gente vê, é um estado de narcoditadura, narco-estado. Ali a gente tem um sério problema para entrar, porque está tudo barricado. Como você viu, hoje em dia eles estão inovando, usando táticas de guerrilha, além de tiros em seteira, agora deram para botar óleo na pista para a gente não conseguir acessar a favela com um blindado. Enfim, é uma dificuldade tremenda de operar, porque além dessa tática de guerrilha, ainda tem o poderio bélico que está se acentuando cada vez mais por conta desse veto aí, veto entre aspas, do STF, né, impedindo que as polícias atuem no Rio de Janeiro. Pois ainda está valendo, né, essa decisão do STF na época da pandemia que impede essas operações policiais. Jorge Serrão, sua pergunta para o Bernardo. Essa operação de hoje, uma coisa que chamou muito a atenção, foram 6 mansões onde deveriam estar aqueles chefões do narconegócio, mas que conseguiram, mais uma vez, com a eficiência que eles têm, escapar. As mansões eram impressionantes. Tem casa em região rica de São Paulo que não tem a qualidade do que tinha dentro daquelas 6 residências aí na favela. Esse poderio do tráfico está passando de todos os limites, né? Pois é, Serrão, já passou há muito tempo, né? E, como eu disse, se acentuou demais com essa edição da ADPF 635. Essas casas que você se referiu agora são casas realmente suntuosas, elas destoam do lugar, porque ali é tudo tomado por barraco, né? Barraco de madeira, barraco de alvenaria exposta, enfim, é um lugar insalubre, é um lugar muito pobre, e você vê no miolo da favela, uma mansão com esse tipo de acabamento de talvez a construção de 12 mil reais o metro quadrado, 15 mil reais o metro quadrado, plantado no meio da favela, né? O que acontece ao certo nessas casas, Serrão, é o seguinte: são casas que são adotadas pelos chefes das facções, normalmente, e quando vão ter esses tipos de operação e eles ficam sabendo antes, eles evacuam a área e deixam, entre aspas, os peões deles para brigar, para trocar tiro, para morrer por eles. E eles mesmos evacuam da favela e se abrigam em outros lugares. Silvio Navarro, sua pergunta para o Bernardo. Bernardo, boa noite, bom revê-lo. Eu vou fazer aqui uma afirmação e, se você não concordar, você fique totalmente à vontade, que é da minha lavra, tá? Eu tenho a impressão que desde a chegada desse governo, você falou sobre a DPF 635, que parte do ministro Edson Fachin ainda na pandemia, mas eu estou falando do governo do PT, inclusive que teve um ministro da Justiça que hoje está lá no Supremo Tribunal Federal e não utilizou escolta para entrar na Maré. Mas a minha pergunta, eu acho que o crime organizado se sente muito mais à vontade com o PT no poder. Essa é uma afirmação minha, mas eu queria ouvi-lo porque eu sei que você tem conhecimento de campo. Boa noite, Silvio. Eu não preciso nem falar, né, Silvio? É óbvio que estão muito mais à vontade. Aquilo do presidente, do gestor do regime ter ido no miolo do CPX, onde você não onde uma pessoa normal, onde a polícia não consegue acessar sem trocar tiro a cada esquina, já nos diz muita coisa. Para o cara acessar aquele tipo de região, ele precisa bater cabeça para o chefe da área. É um outro tipo de Estado, eles têm as leis próprias, eles têm tudo deles,
né? Então, só o fato dele ter ido lá, levantar, bater palma e botar bonezinho e tudo mais já diz muita coisa. O que acontece? A gente tem a certeza, o que eu tenho visto é que a vagabundagem está muito mais à vontade, de fato, nesse governo. Muito mais, muito mais. Fabi Barroso. Boa noite, Bernardo. Eu tenho uma pergunta bem específica, mas acho que vai elucidar muita coisa que muita gente talvez não saiba. Aqui em São Paulo, nós temos o PCC. O PCC, ele quase não briga por território. Pelo menos isso era até, né, a gente sabe que está mudando, mas normalmente não era assim, a gente não vê tanta essa briga. E eu fico extremamente preocupada que a gente está vendo o TCP, né, Terceiro Comando Puro, que é de um senhor, aí vou pelo codinome dele, né, o famoso vulgo Peixão, que tem as regras que você está falando aí, se a gente for olhar realmente, né, ele ultrapassa até, porque o pessoal tem que dar uma pesquisada, mas queria que você falasse, então, desta briga que o Carioca sofre todos os dias entre Comando Vermelho e esse TCP, e quais bairros ficam no meio? A gente não está só falando de comunidade. Pois é, Fabia, o Rio de Janeiro atualmente ele está tomado por favelas, né? E o que acontece? No Rio de Janeiro a gente não tem uma hegemonia de alguma facção como a gente tem do PCC, pelo menos até agora, né? Aqui a briga ela se dá entre Comando Vermelho, TCP e a milícia. E a milícia, na verdade, nada mais é do que uma outra facção criminosa, tá? Não se iludam. Hoje em dia a milícia ela faz às vezes do tráfico, o tráfico faz às vezes da milícia, aquilo tudo que a gente via antigamente, a milícia vende gatunete, vende gás, esqueçam isso, todas as facções trabalham iguais. O que acontece? Essas três facções brigam entre si por território e pela legitimidade dentro desse território. O Estado não ocupa mais o território, então a legitimidade passa a ser do vagabundo. Então é o CV que tem legitimidade para botar as suas próprias leis, por exemplo, na favela da Maré. Então eles criam tribunais do tráfico, criam venda de internet, venda de gás, criam essas coisas todas. E no meio disso tudo tem a população de bem. Tem o cara que mora na favela por questões econômico-financeiras e não consegue sair de lá porque ainda não venceu essa barreira, né? E fica subjugado ao tráfico de drogas. Hoje, por exemplo, teve um vídeo muito emblemático de um repórter aqui do Rio de Janeiro, é o Bruno Assunção, se eu não me engano. Ele postou uma ladeira dessas tomada de óleo, uma senhora descendo a ladeira, a senhora cai, se esborracha no chão, quase quebra o braço, quase quebra a perna. Por quê? Porque ela precisa passar por ali. Ela está subjugada por aquela facção criminosa, que só deixam as pessoas entrarem e sair sob o seu mandamento. Então é muito triste, Fabi. Essa briga aqui no Rio de Janeiro é muito triste. Está na hora da gente começar a rever as nossas atitudes, entender de uma vez por todas que não interessa à esquerda acabar com isso e começar a discutir políticas públicas de segurança e de segurança e judiciais, né? Que possam melhorar essa vida do carioca, porque, por enquanto, da maneira que se encontra, não está legal. Você quer saber tudo o que acontece hoje no Brasil? Então você tem que assistir ao Bradock Show, o programa que fala de tudo e deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Clique aqui e siga o Bradock Show. Palavra de super-herói.